Que o nosso bom Pai Celestial esteja nos protegendo, nos guardando, esteja derramando suas bênçãos sobre nós, que você se sinta bem na casa de Deus. Eu desejo, não só eu, mas toda a igreja de Vila Velha, conosco sempre presentes. Amém? Amém. Hoje ainda está conosco o irmão José Machado, que vai na terça-feira retornar a Goiás, os irmãos olham pelo relógio dele, e nós vamos passar a ele a palavra nesse instante. Ele vai discorrer sobre o tema Não Olhe para Trás. Então passamos ao irmão José Machado a palavra e vamos ouvi-lo com a máxima atenção. Feliz sábado! Feliz sábado! Amados, como o irmão Delcino disse, terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos nos deslocando para Brasília. Eu quero agradecer a Deus pelos dias que aqui passei, pela acolhida dos irmãos. A gente parte com saudades. E pedir aos irmãos que continue orando. Eu sou fraco, sou necessário, careço das orações dos irmãos. Amém? Amém. Como foi dito, nós vamos servir sobre o texto de Gênesis 19, 26. Mas estamos no iniciar de um ano novo. Daqui a poucas horas, poucos minutos, poucos segundos, está fechando a cortina para este ano. Até parece que foi ontem, o tempo passou tão rápido. Nós nos reunimos aqui, mas também parece que quando a gente atinge uma idade já mais avançada, o tempo parece que dá uma acelerada. O jovem é mais lento, mas de qualquer forma, o ano se passou e o certo é que ele vai ficar na história de nossas vidas. Queiramos ou não, o ano está terminando e vai ficar na história. Ano novo, novos desafios, novos horizontes, novos compromissos. Quantos compromissos nós vamos enfrentar neste ano que vai iniciar? Mas temos que lembrarmos de uma coisa: nós temos que aumentar os nossos compromissos para com o nosso Deus. Mas tudo que tem começo também apresenta dificuldades, responsabilidades novas, novos conflitos, faz parte de um novo começo. No entretanto, amados irmãos e irmãs, nós temos que ter a certeza que trazemos em nosso coração o nosso Deus, que continua o mesmo. Ele não muda. Êxodo 34, versos 6, meu irmão, pode ver? 34, 6 a 8. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Imediatamente povoamos Moisés para a terra, o adorou. Observa, o nosso Deus, ele não muda, seja nas bênçãos ou não, ele não muda. Nós poderemos comparar o ano a um livro, 365 páginas, que são os dias que vão se passar, 12 capítulos, que são os meses que estamos findando, 24 linhas,
que são as páginas a serem escritas, e cada linha com 60 letras. Essas letras são um segundo de suma importância. E agora vamos pensar o que escrevemos neste livro até hoje. Falta pouco para fechar as páginas deste livro. Falta poucas horas, poucos minutos, poucos segundos. O que escrevemos, será que foi exclusivamente de agrado ao nosso Deus? É bom nós meditarmos. Coisas boas foram escritas, coisas que agradam às vezes a Satanás. Neste livro não podemos apagar o que escrevemos, ele é indeletável. Lá não tem a tecla. Amados, em João, capítulo 19, versos 22, Pilatos escreveu uma página no livro da vida dele, e ele escreveu: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, latim e grego, e colocou na cruz de Jesus Cristo. Todos que ali passavam podiam ler, todos que ali pairavam observavam aquele sacrifício e aquela mensagem, mas a muitos incomodou, muitos judeus, muitos religiosos, eles foram a Pilatos: Pilatos, isto é o que ele diz, retire estas faixas, estas frases, mude-a. E Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Ou seja, o que estava escrito não poderia ser mudado. O Ano Velho é um livro escrito, o qual nós não podemos deletar. O Ano Novo é um livro a ser escrito. Deuteronômio 28, de 1 ao 6, versos 13. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu da cidade, bendito serás do campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entalhes, e bendito aos saíres. Verso 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amados, estamos iniciando há poucos minutos, poucas horas de iniciar o novo ano. Se nós atentarmos para as palavras do Senhor, o sucesso, como diz a palavra, a bênção e a maldição está ao alcance de qualquer um. É o livre-arbítrio, escolher servir a Deus para receber as bênçãos ou continuar no caminho escuro e das trevas. Se não podemos apagar o que praticamos, também não devemos nos preocupar em olhar para trás. O cristão não deve nunca retroceder, olhar para trás. Existe um lembrete que fala sobre a mulher de Ló. Ló foi um homem que teve uma vida bastante abençoada. Ele viajou sobre as bênçãos de Abraão. E no momento de escolher onde situar, onde colocar a sua família, escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele era bom,
nós somos bons, mas existe o provérbio que diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E ele se envolveu com pessoas que praticavam cultos a demônios, que havia imoralidade, e a família dele, em especial a sua mulher, ela aderiu àquele movimento. E quando os anjos, através de Ló, de Abraão, que pediu socorro por aquela família, pediu pela misericórdia, foi salvá-la, ela relutou em sair. E ela, ao relutar em sair, ela se identificava com aquele povo. E quando ela saiu, diz que ela olhou para trás e tornou-se em uma estátua de sal. Amados, aqui nós temos uma figura onde diz: este mundo que nós estamos vivendo, perdido, deve ser julgado. Isso aqui seria a Sodoma. Mas por quê? Porque se nós observarmos a nossa volta a cada dia, nós nos envergonhamos da situação, do caos que este mundo está atravessando. A terra geme, a natureza sofre, o ser humano está acabado. E o livramento de Ló é uma figura de nossa salvação. É o livramento do juízo, da condenação deste mundo. Mas não basta sair dele geograficamente. É preciso que nosso coração também saia dele. A mulher de Ló tinha saído, mas Sodoma não tinha saído de dentro dela. E é por isso que nós temos que nos adentrar a esse detalhe. Nós temos que tirar o mundo de nossa mente e de nossos corações. Sempre que olhamos para aquilo que nos agrada, nós estamos vivendo no passado. E isso não agrada a Deus. Nós temos que ver que diz a palavra: venho sem demora, guarda o que tens. O que tu tem guardado até hoje? Amados, olhando para frente, nós podemos ver quando Abraão teve a felicidade de ser chamado pelos anjos. Ele não se preocupou com o que ele tinha, com fazenda, com bens, com riqueza. Ele não se preocupou com a vida pagã que existia. Ele esqueceu aquilo, ele não olhou para trás. Então, a gente vê, Moisés tinha fugido do Egito, mas quando Deus o chamou, ele voltou ao Egito, mas voltou para tirar o povo, para resgatar o povo de Deus. Ele não olhou para o passado dele, ele não teve medo do que tinha deixado. Mas nós podemos ver uma coisa interessante, foi nos dias de Miqueias. Miqueias, havia grande apostasia em Israel. Eles não tinham amigos, eles tinham que dizer a palavra: guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai e a filha se levanta contra a mãe, a nora contra o sogro e a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas não obstante a isso, Miqueias olhava firmemente para o autor e consumador, para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia para Miqueias, porque ele diz: o Senhor, meu Deus, me ouvirá. Amém. É profundo a confiança de uma pessoa no Deus. Muitas das vezes a gente está na igreja, mas não é igreja, não sente a necessidade de colocar as nossas
pés do Senhor e confiar que Ele tudo pode em nossas vidas. Hoje nós tivemos um estudo em que nas dificuldades, será que nós vamos ter coragem de enfrentar as dificuldades que há de vir sobre nossas vidas? É bom pensar nisso. Paulo tinha consciência de que muitas coisas também havia deixado. Amados, nós temos que ver que Paulo, quando ele diz, não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para a conquista daquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O texto é um balanço da vida de Paulo. Toda empresa, seja ela pequena ou grande, chega no final do ano, ou em épocas a escolher, a empresa, ela quer levantar se no decorrer do período ela ganhou ou perdeu. Isso é o bom senso que manda. A empresa que não faz isso, ela está navegando no escuro, ela não sabe o que pode acontecer. E aqui nós estamos vendo o balanço da vida de Paulo. Eu acredito que cada ano que concluía, Paulo realizava o balanço da sua vida. Irmãos, diz Paulo, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. E você, irmão, alcançou tudo nesta vida? Se não alcançou, lembre-se de Paulo. Paulo tinha consciência de uma coisa havia deixado por fazer. E o verso 13 diz, uma coisa faço. Por que uma coisa? Na verdade, Paulo estava fazendo muitas coisas, pelo menos 3. A primeira, esquecendo-se das que atrás ficaram. Se no ano que passou, que está passando, coisas ruins aconteceram, aquilo que pleiteávamos realizar não conseguimos, se pouco trabalhamos para a obra de Deus, esqueça, o ano está passando e não há como deletar aquele passado. Mas a segunda coisa diz, avançando para as que estão diante de mim. Quantos sonhos aqui mesmo hoje tem para este ano que vamos iniciar daqui a algumas horas? Quantos projetos existem em comprar, em realizar muitas coisas, ampliar a minha empresa? Mas será que nós já pensamos em algo como vou ter mais tempo para fazer a obra de Deus? Tem que incluir nos seus planos, primeiramente Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não adianta a gente querer as coisas e não querer alcançar. Se alguém aqui tem sonhos, e os sonhos estão nas nuvens, estão bem alto, não se preocupe. O sonho está no lugar certo. O detalhe é fazer um alicerce. Um alicerce que você alcance o seu sonho. E não tem outra forma de fazer se não for através do Senhor Jesus. Você não consegue alcançar os seus sonhos, os seus objetivos de forma concreta e real se não for através de Jesus. A terceira coisa está no verso 14. Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo de Paulo? Se analisarmos o contexto, vamos encontrar o alvo de Paulo.
cristão não existe retrocesso, ele tem que estar continuamente olhando para frente. Diz que nós olhando constantemente para Jesus, precisamos deixar de olhar para os erros dos nossos irmãos. Diz Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à direita do trono de Deus. Quantos há que não têm prosperado na vida e na vida cristã, porque eles estão olhando para trás. Olhando a vitória do vizinho, olhando o sucesso do vizinho, olhando os defeitos dos irmãos na igreja. Quando a gente vê o defeito, se a gente orar pelo defeito, até pede a Deus uma coisa: aquela irmã está com o sapato tão alto, é tão, meu Deus, que aquele salto se quebra e ela mostrou que ela nunca mais calça aquele sapato. Seria pecado? Acho que também não, mas é melhor orar do que criticar. Nós concluímos pensando uma coisa: que neste ano que não venhamos a olhar para trás, e olhemos para frente, para o alto e para o alvo, que é o Senhor Jesus. O tempo não passa, o tempo é eterno. Nós ainda passamos pelo tempo. Não foi o ano que ficou velho, fomos nós que envelhecemos através dos dias do mundo. E em face disso, necessitamos usar bem o ano que vamos iniciar, aproveitando horas, minutos e segundos, pois todos serão preciosos. Até o segundo é de suma importância. É tão importante que em uma corrida de automóvel perde-se a corrida por fração de segundo. O nadador deixa de ganhar a medalha por fração de segundo. E a Terra, hoje, eu vendo uma reportagem, diz: a duração de um segundo a mais no último dia do ano. Diz aqui o texto: o último minuto do dia 31 de dezembro deste ano terá 61 segundos para compensar as pequenas variações da duração do dia que se acumularam e produzem uma defasagem do tempo no qual se baseia os relógios atômicos e o período de rotação da Terra. Amados, que neste ano que estamos iniciando, que tenhamos a mente voltada para a leitura da Bíblia, que estudamos a escola sabatina, que façamos em nossos lares o culto doméstico, que procuremos evangelizar mais, pois tem muitas almas carentes, sendo fiéis, lutando para ser melhor cristão. Eu peço, Senhor, Deus Pai misericordioso, estamos no limiar de um novo ano, e não podemos, amado Deus, esquecer de te agradecer pelo ano que estamos encerrando, pelas muitas bênçãos que recebemos, e também perdão se alguma coisa fizemos, Pai querido, que não foi do teu agrado, perdoa-nos. E que neste ano que estamos iniciando, Deus, continue a nos abençoar, para sermos melhores filhos, melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores irmãos, mas acima de tudo, Senhor, melhor cristão.
É o que pedimos em nome